Independente dos problemas, das dificuldades que nós enfrentamos ao longo das nossas vidas, de uma semana de trabalho, mas aqui estamos sempre para adorar em espírito e em verdade. Alguns têm viajado, outros têm trabalhado muito, outros têm dedicado, independente do que for, alguma coisa na vida, sempre com uma preocupação, sempre com desejo em seu coração de atingir os seus objetivos. E em alguns momentos das nossas vidas nós esquecemos dessa corrida cristã, na educação dos filhos, na preparação para a eternidade. Quando nós saímos de nossos lares para uma viagem, será que nós nos colocamos nas mãos de Deus? Eu tenho viajado muito para o estado de Rondônia, onde está minha família. Estive lá na Páscoa, estive 3 semanas atrás novamente. Nessa ida e vinda, aconteceram alguns acidentes. Na volta de lá para cá, acidentes graves, fatais. E Deus tem nos acompanhado, o Espírito de Deus sempre está conosco, e os anjos nos guiando e nos protegendo. Quão importante é quando saímos dos nossos lares, não importa para onde formos, orar a Deus, agradecer a Deus pelas bênçãos concedidas e por esta viagem, pedir a proteção dos anjos. Quando nós falamos sobre anjos, às vezes nos questionamos o poder de um anjo. Às vezes questionamos quando aquele povo saiu do Egito, da escravidão, de uma terra prometida na Canaã terrestre. E ali, Deus disse a Moisés que deveria ser construído um santuário para que ele habitasse, para que ele pudesse estar no meio do povo presencialmente, mas de uma forma para que aquelas pessoas pudessem estar ali. E não como Moisés desceu, quando ele desceu do Monte Sinai, e as pessoas pediram para ele cobrir o quê? O rosto. Porque a glória de Deus reverberava por intermédio de Moisés. Eles não podiam sequer olhar para Moisés. E às vezes nós, dentro da igreja, enfrentando problemas, dificuldades, cada um com os seus problemas, nós esquecemos que aqui agora, neste momento, ao nosso lado, ao lado de cada um de nós, existe um anjo, e um anjo poderoso. Foi designado a cada um de nós desde o momento que fomos concebidos, que nós nascemos, que nós viemos a esse mundo. E então, enquanto Jesus não voltar, enquanto nós estivermos respirando, esse anjo estará ali ao nosso lado. Quando houve aquela batalha lá em 2 Reis, capítulo 19, ali 185 mil soldados assírios foram mortos. A pergunta é: quem foi esse anjo? Será que seria o anjo mais poderoso? Talvez o anjo mais fraco das hostes angelicais? Talvez um anjo mediano, mas o importante é que os anjos são poderosos, nós conhecemos. Quantos anos nós estamos vivendo nesse mundo, estamos percebendo o que um dos anjos, que ainda quando estava lá no céu, que houve um conflito no céu, que ele foi expulso para a terra com 1/3 dos anjos com ele, liderando esses anjos, 6 mil anos de dor e sofrimento, esse anjo tem causado às pessoas. E a lição vem falando de que haverá um fim. Quantas pessoas já morreram sonhando ver Jesus voltar e não puderam ver? Sonhando ver Jesus voltar e ver uma pessoa que amava, que por um motivo ou outro, não sabemos quais, deixaram de existir. Eu sempre continuo fazendo as minhas viagens, sempre dizendo que quando voltar eu vou para a academia. Meus ternos já não servem mais, só tem 1, 2 ou 3 que servem, o restante não serve mais. Eu estava em Rondônia, Natal e Ano Novo, vim para cá com a minha família, minhas irmãs, e eu disse: vou para o Paraná e quando eu voltar eu vou começar a academia novamente. E novamente tive um outro acidente. Eu gosto muito de andar de moto. Família toda em casa, minhas irmãs, sobrinhos e cunhados, e aos poucos ao longo da semana elas foram saindo daqui de Várzea Grande, Cuiabá, para frente. Depois voltariam para Rondônia. Na sexta-feira à tarde, minha última sobrinha ficou, pegou um voo de noite para o Nordeste. À noite teve na minha casa uma família pastoral, o pastor Aguinaldo, esposa e filho. E sempre quando vou para casa a gente fica até algumas horas da noite ali. A semana já foi curta demais, dormindo tarde, levantando cedo. E na sexta-feira à noite o pastor ainda estava em casa, saiu, e eu insisti de que ele viajar no sábado pela manhã. E
E ao longo do caminho eu percebi que eu estava dormindo em cima da moto. Eu já estava no estado do Mato Grosso do Sul, e quando eu acordei, eu estava na traseira do caminhão, uma moto grande. Eu só havia feito seguro de roubo e furto. Quando eu acordei na traseira do caminhão, eu só puxei a moto para o lado. A parte de baixo do stand-case amassou, me jogou para o outro lado. Só não morri porque não tinha vindo ninguém de frente. Eu andei mais um pouco, que eu não caí. A hora que eu distanciei do caminhão, eu acredito que estava 120, 130 por hora. Chegando ali na Casa Verde, que era bem pertinho, parei e orei a Deus. E agradeci mais uma vez pela oportunidade. Somos nós que cometemos os erros. As outras 2 vezes que eu fui parar numa UTI, a mesma coisa aconteceu. Eu dirigindo, viajando, cansado, eu percebendo que eu estava dormindo, atravessando na BR, mas mesmo assim eu não parava para descansar. Às vezes eu acho que a minha mãe está com medo de viajar comigo, e ela volta para Rondônia amanhã novamente. Mas, por exemplo, a vida da gente é uma correria, todos os dias correndo do trabalho, e tem outras pessoas como a Nedilma, amanhã já tem uma corrida às 6 horas da manhã lá no Chapada, e eu gosto muito de ir na Chapada, e amanhã eu vou, que eu prometi que eu vou vender a moto. Aí foi um cara interessado ontem lá na concessionária Yamaha em Varza Grande, eu moro ali pertinho do Central, e ele disse que vai comprar na segunda moto. Só que eu tenho uma moto pequena, ainda que eu faça a correria no dia a dia. Carro só em último caso. Aí eu fui em Rondônia, eu queria comprar um carro maior, comprei, eu falei, vou vender a moto. Se aparecer, mas fico naquela, tomara que não apareça, mas se aparecer, quando aparecer, eu vou andando. Mas enfim, nessa nossa vida, vivendo na esperança de ver Jesus voltar, estudando as profecias, principalmente Daniel e Apocalipse. Quando Jesus veio como recém-nascido, a nação judaica, a nação israelense não estava esperando, tanto que os 3 reis magos e alguns pastores que estavam no Oriente, eles perceberam por uma estrela, e essa estrela era um conjunto de anjos que estavam ali para dizer que Jesus havia nascido. Mas uma nação inteira não estava preparada, e muito menos esperando o recém-nascido. Quando eu estudava teologia fora do Brasil, me lembro que eu estava na Espanha na época, isso foi no ano de 2013, exatamente no ano que o Papa disse que renunciaria, e foi eleito um novo Papa que faleceu esse ano. As pessoas que estudam profecias movimentaram, se mexeram. O que quer dizer com a mudança desse Papa? Quando nós lemos o livro de Ellen White, algumas pessoas dizem que nós, adventistas do 7º dia, colocamos Ellen White no mesmo patamar que a Bíblia, e não é verdade. Ellen White é considerada a luz menor que leva para uma luz maior. Essa luz maior é uma Bíblia, escrita com 66 livros, por aproximadamente 40 autores. Quando nós lemos a Bíblia hoje, que são 66 livros, ao longo de uma vida inteira, como adventista do 7º dia, será que conseguimos ao menos ler uma vez? Algumas pessoas leem mais que uma, mais que 2, mais que 10 vezes. Agora, por que nós lemos os livros de Ellen White, que nós acreditamos que é um complemento, que Deus utilizou essa mulher, como muitas outras mulheres e muitos outros homens também? Porque se tudo fosse escrito só em um livro, imagina-se quantas vezes leríamos a Bíblia? Já é difícil por algumas pessoas ler a Bíblia por inteiro, imagina se fôssemos acrescentando mais. E essa autora, Ellen White, ela diz que agora, no fim dos tempos, gradativamente e aos poucos, o Espírito de Deus está o quê? Se retirando da terra. É por isso que nós estamos percebendo, quando nós lemos a televisão para assistir o jornal, é muita dor e sofrimento. Essa jovenzinha de 16 anos que perdeu a vida, que estudava na escola adventista do CPA, e iguais a ela, quantas outras? Quantas crianças menores que estão perdendo a vida por nada? Essa última viagem de 2 semanas atrás, de Rondônia para cá, 1000 quilômetros, vários acidentes, 2 com acidentes fatais, com as pessoas mortas. Eu passei, elas estavam no lugar. E é com esse intuito que eu quero dizer para vocês: o tema do sermão dessa manhã é pensando no céu.
Em algum momento da sua vida, à noite, longe das grandes luzes, num sítio, numa chácara, numa fazenda, você já teve a oportunidade de olhar para o céu e ver o céu estrelado, que aparentemente havia tantas estrelas entre uma e outra que não havia espaço? Já aconteceu isso com você? Comigo muitas vezes. Olhar para o céu e aparentemente não existe espaço entre uma e outra estrela. E Ellen White, em 3 passagens em especial, ela diz que Jesus virá pela constelação de Órion ou pela nebulosa de Órion. Vida e Ensino, página 110, e Primeiros Escritos, página 41. Você sabe qual é a distância mais próxima entre 2 estrelas do universo? Você tem a noção? Você olha para o céu, você vê o céu estrelado e você diz: não parece que é verdade que 2 estrelas mais próximas no universo é de aproximadamente 47 trilhões de quilômetros. A distância mais próxima entre 2 estrelas no universo. Depois procure, pesquise. Ellen White então diz, em 3 passagens, eu mencionei 2 delas aqui, que Jesus virá pela constelação de Órion. Se nós hoje, seres humanos, pudéssemos viajar à velocidade da luz, a 300 mil quilômetros por segundo, se nós pudéssemos viajar à velocidade da luz, a 300 mil quilômetros por segundo, daqui até a nebulosa de Órion, até a constelação de Órion, levaríamos 1.500 anos. São dados do ano passado, dados atualizados. Em outras palavras, se nós hoje, seres humanos, pudéssemos viajar à velocidade de 2 sondas, as sondas New Horizonte ou as sondas Voyager, a uma velocidade de 64 mil km por hora, não 300 mil por segundo, a velocidade de 64 mil km por hora, levaríamos 800 mil gerações. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios 2, versículo 9. Agora eu não vou demorar muito, mas esse versículo que nós vamos ler agora, no finalzinho nós vamos ler novamente. Em 1 Coríntios 2, versículo 9. Assim como estamos, uma vez mais, vamos orar a Deus. Querido Deus, neste momento tua palavra está sendo aberta. Capacite-nos, Senhor, para que nós possamos ler, entender e compreender. Nós possamos sair daqui, retornando aos nossos lares cheios do Espírito Santo. Que nessa manhã de sábado eu possa falar, não de mim mesmo, mas que eu possa falar inspirado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E aqui diz, 1 Coríntios 2, versículo 9: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram ao coração do ser humano, são as que Deus preparou para quem? Para aqueles que o amam. Muitas coisas que nós conhecemos nesta vida, que nós presenciamos nesta vida um dia ter um fim. Jesus proclamou o céu como um lugar real, e a promessa foi feita em João 14, de 1 a 3. E ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em quem? Em mim. Jesus, quando estava ali diante de Pilatos, e Pilatos pela 3ª vez fez a mesma pergunta para Jesus, disse: é você o Filho de Deus? E quando ele foi feita a 3ª vez a pergunta para ele, ele disse: eu sou. E o que ele fez ali agora? Ele proferiu uma promessa, e Jesus então disse para Pilatos: e você verá o Filho vindo das nuvens dos céus com quê? Com poder e grande glória. Haverá uma ressurreição parcial e especial pouco antes da volta de Jesus? Sim, haverá. Agora, pouco antes da volta de Jesus, que aqueles que estiverem salvos serão levados para o céu, mas haverá. E por que eu digo que haverá? Como Pilatos, morto hoje, poderá ver Jesus voltar? Quando nós lemos Apocalipse 1, versículo 7, ali diz: até mesmo aqueles que transpassaram a Jesus, vai acontecer o quê? Verá Jesus voltar. E para eles verem, terão que estar o quê? Vivos. Ellen White, O Grande Conflito, página 636 em diante. Leiam depois. E ela menciona sobre isso. Então, recomendo a você que desenvolva o hábito de pensar no céu enquanto você estiver nessa terra,
Mas por que pensar no céu é tão importante? É importante porque fará você recordar de pessoas que você ama, que por um motivo ou outro descansaram no Senhor. Pessoas desta igreja que frequentavam, que ao longo da pandemia descansaram, outros morreram. Pastores, na lição ali falávamos sobre pessoas. O pastor Henry Fairabe, o saudoso pastor Henry Fairabe, mesmo após estar aposentado, mesmo após o câncer ter tomado uma das suas pernas, mesmo assim, enquanto ele respirava, ele falava de Jesus. Quantas pessoas ao longo da sua vida que você conheceu, que elas deixaram de existir, que viviam uma vida em comunhão com Deus, sendo da igreja ou fora, mas que ela transbordava de felicidade, de alegria, passava para você confiança. Quando eu estudava em Costa Rica, na América Central, teologia, havia na Universidade da UNADECA, que é a Universidade Adventista de Centro-América, um homem, um pastor chamado Rodolfo Reis. Eu tinha dificuldade quando eu comecei teologia. Eu confesso a vocês, quando eu comecei no primeiro quatrimestre, lá é quatrimestre, não é semestre, eu queria voltar na primeira semana de aula. Não sei se eu já falei isso para vocês e tem como comprovar que está lá na minha casa. Eu estava tendo aula com pastores que falavam espanhol, dando classes de grego, de espanhol. Esse pastor Rodolfo Reis, um senhor bem idoso, de 80 e poucos anos. E as matérias dele não eram digitadas, era tudo escrito a punho por ele. E a letra dele não era muito boa para se entender. Mas eu tinha que estudar por aquilo. E eu tinha que pedir para alguém fazer a tradução para mim, porque eu queria aprender. Eu estava fazendo naquele momento com ele Romanos e justificação pela fé. Mas como estudar? E no começo eu tinha dificuldade de ouvir e entender. Eu pagava para as pessoas para poder traduzir para mim na época. Eu tinha dificuldade quando eu comecei a fazer semanas de oração, não só em Costa Rica, como toda a América Central. Eu tive o privilégio, desde Colômbia até Guatemala. No começo, até o sermão ia, mais ou menos, em espanhol. A oração eu tinha dificuldade. Então eu carregava dentro da Bíblia comigo, como tem um monte de papel aqui, uma oração escrita em espanhol. Quando você está de joelho, com reverência, fazendo oração, você está com os olhos fechados. Mas se você está de joelhos, olhando para baixo, com o olho aberto, ninguém percebe. E nisso eu ficava com a oração. Isso aqui é um papelzinho da minha sobrinha, 2019, da Yasmin. Mas eu lia a oração. E aos poucos eu fui estudando a palavra de Deus. Eu fui entendendo, eu precisava ter o conteúdo na minha mente, no meu coração. Eu passava madrugadas lendo a Bíblia em espanhol. Eu li 8 vezes. Eu ganhei uma medalha na época em Costa Rica por ter lido tanto. E ser um exemplo de estrangeiro em Costa Rica estudando teologia. Tanto que uma vez eu auxiliava o pastor Isaías, Eusébio Amâncio, eu estava na casa dele, em Lucas do Rio Verde. E naquele momento alguém entrou em contato dizendo que eu estava sendo mencionado ao longo daquela semana a estudantes de teologia que lá na UAB, na Bolívia, estavam estudando. Eu me senti feliz, porque você, sem perceber, seja nos seus atos, no trabalho, na escola, na lição mencionávamos, ou até mesmo nas suas redes sociais, pessoas que estão com você, seguem você, mas não curte nada do que você posta, mas sem saber você está impressionando aquela pessoa, você está motivando aquela pessoa. Não desista de fazer aquilo que você mais gosta de fazer, baseado em princípios, em valores, porque você pode estar motivando alguém. E aqui em 1 de Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17 diz: porque mesmo o Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, versículo 17, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nos ares. Dentro da nossa igreja, hoje, vou falar dentro da nossa igreja, está havendo um problema. Hoje nós estamos vivendo um período único na democracia do nosso país. Não vou aqui falar de política, jamais falarei dentro. Mas se alguém fora pedir minha opinião, claro que eu farei. Mas o que eu não aceito hoje é pessoas dentro da nossa igreja e contra Israel. Por quê? Da onde surgiu Jesus? Aonde ele nasceu? E após o milênio, profecia que vai se cumprir, aonde vai se cumprir?
Zacarias 14, versículo 4, o que diz? Após o milênio, depois de 1000 anos do céu, Jesus vai descer no Monte das Oliveiras, de frente com a antiga Jerusalém, vai colocar o pé no Monte das Oliveiras, vai se tornar uma imensa planície, e Ellen White vai mais além, diz que dali Jesus governará todo o universo. É por isso que nós precisamos de ler, para que nós possamos saber aonde pisar e os caminhos que nós devemos tomar. Agora com a eleição desse novo Papa, o mundo ficou empavorado. O que quer dizer isso com as profecias? O livro de Apocalipse capítulo 13 nos fala de 2 bestas, 2 animais representados por 2 países. O primeiro que surgiu das águas, o segundo que surgiu da terra, e mais além fala que a segunda besta, o segundo animal, o segundo poder farão que todos adorem a primeira besta. E por que Israel hoje não é eliminado da terra? Primeiro, claro que tem um Deus por trás e tudo precisa se cumprir, é uma profecia, mas hoje o país que mais defende Israel é os Estados Unidos. Mas a profecia diz que a segunda besta, o segundo poder, farão que todos adorem a primeira besta. E para que isso aconteça, quando a segunda besta fazer isso, terá que retirar a proteção de Israel. E sendo assim, Israel ficará vulnerável. E sendo assim, o período de angústia e a volta de Jesus. Por que pensar no céu é tão importante? Pensar no céu afastará você dessa vida carnal. Quando nós vivemos uma vida com propósito, e esse sermão eu fiz no último sábado, numa das nossas igrejas, uma vida com propósito, e me lembrei de um filme de uma jovem garota, o nome do filme, Uma Vida com Propósito. Após ela ter sido assassinada no final do filme, as pessoas começaram a entender o propósito que aquela jovem tinha, das quais ela era caçoada. Lá, na lição também hoje estudamos lá no fundo, falávamos de alguma coisa especial e falamos sobre o carnaval, quando as pessoas fazem o que fazem com a figura de pessoas representando Jesus, arrastada por aquele homem, nós sabemos, não precisamos ficarmos nervosos quanto a isso. Elas conhecem, elas estão sendo usadas, inspiradas por alguém, e elas terão que dar conta para Deus. E às vezes a gente quer comprar aquela briga ali, que é isso que o inimigo quer. Colossenses 3, 2 a 5 diz: pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. E aqui vem dizendo que nós precisamos pensar no céu. Pensar no céu ajudará você a perseverar e a honrar os seus compromissos. Segundo Timóteo 4, aqui vem falando de um homem que era perseguidor. De perseguidor, então depois de um momento que ele tem aquele encontro com Jesus, ele passa a ser o quê? Perseguido. Teve um momento na vida de Paulo que ele precisou ser descido pelas muralhas, porque alguém na entrada da porta da cidade o esperava, e quando pegasse, faria o que com ele? O mataria. Mas Paulo precisava de cumprir a sua missão. Deus havia aparecido para ele pessoalmente. Falávamos também na lição hoje, lá no fundo, de Maria Madalena, quando ela teve um encontro pessoal com Jesus. Foi ou não foi, irmão? Ela já ouvira falar de um suposto Jesus que pregava, que curava, que ressuscitava, mas ela não dava muita importância. Mas um dia arrastaram essa mulher pelo cabelo, atiraram ali aos pés de Jesus, apontaram o dedo para Jesus e disseram na cara de Jesus: a lei de Moisés diz que tal pessoa tem que ser apedrejada, e vós, o que diz? Mas a lei de Moisés também dizia, para que houvesse um adultério, precisava de uma mulher e também de um homem. A lei de Moisés também dizia que quando pegasse pessoas em adultério, não era para a praça que levava para o centro da cidade, não. Levava para fora da cidade, enterrava a pessoa até o meio. E a primeira pessoa que pegou aquela pessoa com aquele pecado, era a primeira a pegar a pedra e a atacar naquela pessoa. Esse homem então, e aqui em 2 Timóteo 4, 7 e 8 ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E ele diz mais: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará. Naquele dia ele diz mais: não somente a mim, mas a todos que amarem e se prepararem para a sua vinda.
Paulo, nesse momento, ele estava pressentindo que o fim dele estava próximo. Os 2 últimos anos desse homem, em uma casa alugada especial em Roma, em 2 anos, ao seu lado, 24 horas por dia, havia um soldado romano cuidando de Paulo, mas ao lado desse homem também, invisivelmente, estava um anjo de Deus, cuidando para que ele pudesse cumprir a missão que ele tinha na terra. Ainda faltava escrever algumas cartas e enviar. E assim, um homem, o apóstolo Paulo, um dos grandes evangelistas da Bíblia, foi assassinado, foi decapitado. Por que é importante pensar no céu? Pensar no céu lembrará você onde investir tempo, talentos e tesouro. E Mateus 6, versículo 19 a 21 diz: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrompem. Tempo, talento e tesouro. Quanto tempo por dia, ao longo de 24 horas, você tem tirado para falar com Deus? Se eu falasse 10%, eu estaria cometendo um erro grande, talvez, né? Porque tirar 2 horas e 40 minutos por dia para falar com Deus era muito, mas eu vou ser bem humilde na minha pergunta. Você tem tirado 10 minutos de manhã antes dos seus afazeres para falar com Deus? Você tem tirado 10 minutos quando você vem do trabalho, de um dia de trabalho, seja homem, mulher? Você tem tirado 10 minutos para falar com Deus? Em algum momento na sua vida, uma vez por semana, de madrugada, você tem levantado e sozinho num lugar, no quarto, ou qualquer lugar do cômodo da sua casa, você tem orado a Deus pedindo proteção pela sua família? Em algum momento da sua vida, você tem tomado a decisão juntamente com a sua família e dizer: hoje nós vamos na casa do nosso pastor, simplesmente para orar pelo nosso pastor, pelos nossos diáconos e diaconisas, orar pelos nossos anciãos e as anciãs que estão sendo ordenadas? Você tem feito isso? Nós precisamos refletir. Mas por que é tão importante pensar no céu? Pensar no céu moldará suas recompensas e moldará as suas prioridades. É tempo, é talento, como pregando, como cantando, como dando estudos bíblicos, como passando a lição, como conversando simplesmente em um material de construção, igual o irmão mencionou lá, ele conversar de Deus. Será que nós estamos roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas? Será que nós, ao longo da nossa vida cristã, uma vida de adventista, nós continuamos com aquela mente: eu não vou devolver porque Deus não está ouvindo, mas o que eu estou fazendo dentro da igreja? Não faz sentido. Albert Einstein disse: ou nós vivemos como se a vida fosse tudo um milagre, que tudo na vida fosse um milagre, ou nós vivemos como se nada acontecesse. Pensar no céu e suas recompensas moldará as suas prioridades. Eu tenho educado meus filhos no caminho de Deus, os meus netos. Eu tenho priorizado os estudos dos meus filhos, mas também priorizando para que eles possam ir garantindo o seu passaporte rumo às mansões celestiais. Mateus 19, 21, disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá ao pobre, e terá um tesouro no céu. Vem e segue. Mas você trabalha a semana toda, você trabalha o ano inteiro, você poupa o dinheiro, porque num momento de dificuldade, alguém da sua família precisará. Aí chega alguém na sua casa e vai lhe pedir uma ajuda. Mas a Bíblia também menciona que Jó era um homem justo, um homem muito rico, e ele analisava a vida das pessoas, porque já na época de Jó já havia preguiçosos. E hoje existem muitos preguiçosos na nossa região. Existem pessoas que dentro da nossa igreja, as pessoas sempre estão empurrando ela, dando a forcinha, mas se pararem de empurrar, ela para de caminhar. Existem outras pessoas que só precisam de um empurrão na vida para andar com as suas próprias pernas. E a outra pessoa que você empurrou uma vida inteira, se você parar, ela vai criticar você, vai falar mal de você, da família dela, vai falar mal de você em todos os lugares. As pessoas chegam na sua casa e dizem: eu tenho fome, mas não querem trabalhar. Querem um emprego, mas não querem trabalhar. Eu estudei muitos anos fora do Brasil, eu estudei muitos anos em colégio interno no Brasil. Com 14 anos já levantava 15 para as 3 para tirar leite, 2 anos no IACS, no Instituto Adventista, Cruzeiro do Sul. Volto para casa no sul do Paraná, que eu sou do sul do Paraná.
Minha mãe me manda para outro colégio interno, o NASP, Engenheiro Coelho. E na época levantando 2 anos, às 15 para as 3 da manhã, trabalhando. Depois do exército aprendi a beber e sair da igreja. Fiquei tantos anos fora da igreja, sempre trabalhando. Na Semana Santa eu desci para Rondônia, 25 km de Rolim de Moura, sentido a Médici. A minha irmã comprou um terreno na beira da rodovia, tem uma lanchonete, ela é professora, mas o esposo dela tem lanchonete. A minha mãe vai e compra 25 metros na beira da rodovia também, uma rodovia estadual. Eu também quis comprar um para mim. E aos poucos eu quero construir, mas a gente está meio sem dinheiro, e eu vou lá. Aí na Semana Santa eu contei minha mãe do padrasto para trabalhar, fizendo 16 mil toneladas de concreto. Imagina se vocês, eu e minha mãe, né? E eu tinha uma hora que eu passei tão mal que a minha irmã chegou e tinha um remédio para tomar que eu estava com dor nas costas. E a gente não está acostumado, gordinho, como eu disse. Eu só não fui para a academia. Hoje é a primeira vez que eu estou cansando de sapato, depois dessa viagem de janeiro para o Paraná. Eu estava usando bota, por causa do dedo quebrado. E aí eu fui lá e mesmo com a bota lá, trabalhei uma semana. E cada bitorneirada de 400 litros era 11 latas daquela de 18 litros de areia, 9 de pedras e mais o cimento. Imagina eu, minha mãe e meu padrasto fazendo. Mas a gente trabalha, a gente não tem preguiça. E precisamos trabalhar. Pensar no céu é importante porque Apocalipse 22, versículo 1, versículo 2 e versículo 5. E mostrou meu rio da água da vida claro como cristal, que procedia do trono de Deus, no meio da sua praça, de ambos os lados do rio, que nós falávamos, irmão, da fruta e da árvore. Aqui diz, versículo 2 de Apocalipse 21, no meio da sua praça, de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seus frutos de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Mencionávamos que que Adão e Eva foram expulsos, mas ao longo de um tempo eles saíam de onde eles estavam e vinham até ali na porta onde havia um anjo, um querubim, cuidando para que ninguém adentrasse ali, e ali eles adoravam a Deus. Mas houve um momento que precisou de ser tirado. Houve um momento também na história do povo de Israel sendo conduzido do Egito à terra prometida, a Canaã terrestre. E ao longo desse caminho de 40 anos murmuravam inúmeras vezes contra Moisés e Arão. Mas chegou um momento que Deus falou com Moisés: fale como a rocha. Ellen White menciona: não houve antes e nem haverá depois, até a volta de Jesus, humanamente falando, um homem tão manso quanto a Moisés. Mas Deus diz: fala com a rocha. Mas chegou um momento que ele estava indignado, ele foi e golpeou a rocha. E era para falar com a rocha, porque a rocha era Jesus. Ellen White diz que aí ele perdeu o direito de andar na terra prometida, na Canaã terrestre. Estava ali do outro lado do rio. Mas Ellen White menciona que Deus permite que ele subisse no Monte Nebo, e de lá ele percebesse toda a terra, aonde seria pouco tempo depois dada ao povo de Israel. Mas de uma altura para frente ninguém subiu, e ali Moisés descansou. Ellen White descreve que se aquelas pessoas que ao longo de 40 anos murmuravam contra Moisés e Arão soubessem o lugar exato onde Moisés estava ali enterrado, Ellen White diz que aquele monte tornaria um monte da peregrinação. 40 anos não deram ouvido, agora depois de morto dariam ouvido a Moisés. Mas tem um porém. Pouco antes de Jesus ser crucificado, Jesus estava um pouco longe dos três que sempre mais estavam próximos de Jesus: Pedro, Tiago e João. E houve um momento que eles acordaram e eles viram ali ao lado de Jesus, porque Jesus estava no monte da transfiguração, caía gotas de sangue, suavam gotas de sangue. E ali então aqueles 3 discípulos perceberam que Moisés e Elias estavam ali. Vocês entenderam? Ele não entrou na terra prometida, na Canaã terrestre, mas tempo depois, a Bíblia no livro de Judas diz que Satanás que lutou com Jesus pelo corpo de Moisés para ficar na terra, e Jesus disse que Deus disse que o Senhor te repreenda. Moisés agora estava no céu, porque a Bíblia menciona isso. Ele desce do céu, então agora ele vem na Canaã terrestre, ali onde Jesus estava, no monte da transfiguração, e ali caindo gotas de sangue. Jesus olha então para Moisés, olha para
Elias, e percebe que ele precisava sim dar a vida, não somente por aqueles que já estavam no céu, mas para muitos outros que já haviam morrido, que morreram do Senhor, e para outros que morreriam até a volta de Jesus. E ali no versículo 5 de Apocalipse 22 diz: e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de luz, nem de lâmpada, de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e reinarão com eles no século do século. E pergunto pela última vez: por que é importante pensar no céu? Pensar no céu pode sustentar você frente a um grande sofrimento ou na sombra da morte? E aqui 2 Timóteo 4, agora versículo 6 e versículo 18 diz: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Paulo estava pressentindo que algo ia acontecer com ele. Mal sabia ele que seria o quê? Decapitado. Versículo 18, e ele diz: e o Senhor me livrará de toda má obra, e me levará salvo para o seu reino celestial, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Voltando no versículo inicial de 1 Coríntios 2, versículo 9. Mas como está escrito: as coisas que os olhos não viram, o que os ouvidos não viram, nem penetraram ao coração do ser humano, são o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu quero terminar aqui com umas citas de Ellen White. Certo dia, aos 17 anos de idade, fraca, com pneumonia dupla nos pulmões, escarrando sangue, a jovem Ellen White foi convidada por um grupo de amigas para uma reunião especial, um pequeno grupo na casa de uma delas, chamada Eunice Hastings. A princípio, ela titubeou, estava muito fraquinha. Nós conhecemos um pouco da história de Ellen White, mas mesmo assim ela vai se arrastando. Ela morava na época no nordeste dos Estados Unidos, em Portland, no Maine, um dos estados mais pobres dos Estados Unidos. E quando ela estava ali junto do altar da família, primeiro escrito página 14, ela descreve o evento dizendo: enquanto eu estava orando junto ao altar da família, ela diz o que? O Espírito de Deus sobreveio sobre mim. O poder de Deus, Ellen White descreve, sobreveio sobre mim. E ela nunca mais descreveu dessa maneira o poder de Deus. E todos os outros escritos de Ellen White, ela diz o que? Foi-me mostrado. Foi-me mostrado. E nessa visão que ela menciona, que nós podemos hoje dividir em 3 partes, ela percebeu que estava subindo cada vez alto. Cada vez mais alto. E essa visão de Ellen White, nós podemos dividir em 3 partes. Da terra para a cidade santa. A segunda parte da visão, ela caminha pela cidade santa, e ela viu na visão que os irmãos Stokes, que pouco antes de 22 de outubro de 1844 haviam falecido, estariam lá. E a terceira parte desta visão, Ellen White então era trazida para Canaã terrestre após o milênio. E aí nessa última visão ela vê uma mesa quilométrica, e ela menciona que ela sentiu vontade, sentiu desejo de pegar um dos frutos para comer, mas Jesus disse: não, filha, eu imagino dessa maneira ainda não. Se você comer desse fruto, você não pode mais voltar. Você precisa voltar. Eu preciso que você volte, eu preciso que você descreva. Eu preciso que outras pessoas leiam. Tanto que quando Ellen White, ela descreve os seus livros, ela cita sempre os livros de Ellen White. Enquanto o irmão coloca o hino final para que nós possamos terminar o culto nessa manhã de sábado, eu recomendo a você que desenvolva o hábito de pensar no céu. Assim como o pai da jovenzinha Barragana, que começou o ministério dela aos 9 anos de idade, e por uma fatalidade, no sábado pela manhã, ela tinha 14 anos, indo para uma igreja adventista, e ela seria a oradora naquela manhã de sábado, da igreja adventista lá no sul, sofreu um acidente, e o carro da qual ela estava chocou com o caminhão, morrendo ela, a mãe e as irmãs. Todos já haviam aceitado Jesus, mas o pai de Andressa Barragana ainda não havia aceitado Jesus. Uma menina que dos 9 aos 14 anos viveu uma vida com um propósito, tinha um futuro pela frente, uma grande oradora. Mas às vezes nós questionamos por que a Bíblia diz que
E o anjo de Deus acampa ao redor daqueles que os temem e os defendem. Não é assim que a Bíblia diz? E às vezes nós questionamos por que muitas pessoas se vão. Por que Deus permite que as pessoas se vão? Eu estou procurando uma foto que eu quero mostrar a vocês. Eu tinha 2 anos de idade. Nessa foto aqui tem 8 pessoas. Das 8 pessoas que estão nessa foto aqui, 7 é da mesma família. 4 adultos e 4 crianças. Em uma programação especial agendada com bom tempo, a Igreja Central de Terra Roxa, no Paraná, se deslocaria tal dia, um sábado, para a Igreja Central de Altônia. Na época, entre as duas cidades havia o Rio Piquiri. Fretaram ônibus. Muitos foram sentados, outros em pé, que era a igreja toda. Era uma grande programação e chegaram em Altônia. Foi feito o culto pela manhã, foi feito o JA pela tarde. E essas 8 pessoas que estavam aqui, os 8, segundo o relato, e isso é verdade, entraram dentro da igreja participando, vestida de anjos. Era uma programação especial. O JA acabou, fomos para o jantar, ali na Igreja Central de Altônia mesmo. Após o jantar houve uma social. Após a social houve uma outra refeição. Se despediram e disseram: agora é vocês que terão que ir para a Terra Roxa. Nós viemos para Altônia, agora é vocês que terão que fazer uma programação especial lá em Terra Roxa, no Paraná. Quando foram entrar no ônibus, o ônibus não funcionava. Havia dado problema no motor de arranque. Deram um tranco no ônibus. O ônibus funcionou. Adentrou todas aquelas pessoas em Terra Roxa e voltaram. Entraram na balsa em cima do Rio Piquiri. Mas por lei, quando o ônibus está em cima da balsa, ninguém pode ficar dentro do ônibus. O calcereiro não havia calçado o ônibus. Era quase meia-noite. Era uma escuridão total. Havia 9 pessoas dormindo dentro do ônibus. A minha mãe, meu pai desceu, minha irmã com a minha irmã mais velha no colo, Marlina, e eu dormindo. E minha mãe insistiu para que meu pai me tirasse de dentro do ônibus e levasse para fora, junto com os outros. Meu pai, um pouco chateado com a minha mãe. Vamos usar assim a palavra irar, porque eu estava bem, eu estava dormindo dentro do ônibus. Meu pai me tira de dentro do ônibus, desce, faz a volta e vai por trás da balsa, fica no fundo. E o ônibus na frente. A balsa começa a sair, a proa da balsa inclinou e o ônibus começou a vir de ré. Eu saí de lá quando era criança e nunca havia voltado lá. Após eu terminar teologia, eu quis voltar naquela igreja e pregar. E num dia especial era para pregar no sábado, mas eu não pude. Mas acabei pregando no domingo. Esse sermão está no meu canal, lá na igreja de Terra Roxa. E eu percebi que pessoas começaram a chorar. Eram pessoas que estavam chorando porque os parentes haviam morrido ali, naquele lugar. Então, meu pai grita rapidamente, o ônibus está descendo, o motorista corre, tenta frear o ônibus, a roda de trás já havia caído. E aquele ônibus caiu e afundou na água. Imagine se vocês, segundo o relato depois que eu estive em Terra Roxa, eles contando, nunca vi igual uma igreja inteira de joelho do outro lado do rio, de mão dadas, cantando e orando a Deus, pedindo um milagre para a vida daquelas pessoas. E uma das garotinhas que estavam ali, que morreu, eles diziam que ela tinha uma voz angelical. Salmos diz que o anjo de Deus acampa ao redor daqueles que os temem e os defendem. Foi uma correria total. Abalou a cidade. Daquelas 8 que morreram, 7 eram da mesma família. Há uns porquês, algumas perguntas que nós não temos resposta hoje, mas teremos um dia. Por isso eu digo, Isaías 55, versículo 6, busque-me, Jesus está dizendo, busque-me enquanto eu estou perto, busque-me enquanto eu posso ser o quê? Encontrar. E eu complemento Isaías 55, versículo 6 com Tiago 4, versículo 14, que diz o quê? Que a minha vida, a sua vida, a nossa vida, ela é como a neblina, ela é como a fumaça que nós vemos por um instante e já não vemos mais. Quantas vezes Deus me
livrou da morte 2 vezes e eu acordei numa UTI. Deus tem planos para nossas vidas, mas de repente para um que está aqui hoje, de hoje para amanhã poderá ser a última noite que ele vai dormir. E para aqueles que morrem, ou para aqueles que dormem no Senhor, é um sono. Você chega no dia de trabalho, cansado, às vezes você nem janta, você toma um banho, você dorme cansado. No outro dia você renova, você levanta renovado. Assim é para aqueles que morreram, ou para aqueles que descansam no Senhor, ouviram um toque. O irmão vai colocar o hino final. Eu recomendo a vocês o hábito de pensar no céu. Jesus está aí voltando. O mais importante hoje não é a volta de Jesus, mas como está a sua vida. Se Jesus voltasse hoje. Vamos nos colocar em pé e cantar o hino final? Se em algum momento da sua vida você deixou de abraçar alguém e dizer que o ama, e ela não está mais entre nós, e você sabe que essa pessoa vai ver Jesus voltar e poder abraçar a Jesus, faça o mesmo. Se prepare. Se você conhece alguém que precisa de pedir perdão a alguém, conversar com alguém, antes que seja de tarde demais, o faça. E para isso nós precisamos nos preparar no céu. Eu quero ver o meu Pai quando Jesus voltar. Tivemos uma vida sempre turbulenta, mas morreu, e quando eu terminei teologia, ele dizia: meu filho vai ser pastor. Eu não pude ir para distrito por causa da idade, eu já falei aqui, mas o orgulho de meu pai era de ter o filho dele ter estudado teologia. O orgulho dos pais hoje é ver os filhos encaminhados, não importa a decisão que eles tomem, o caminho que eles queiram ir, mas o orgulho de um pai e de uma mãe
ver os filhos encaminharem. E se tem alguém que não vai ter inveja do seu sucesso, será seu pai ou sua mãe. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esta manhã de sábado, onde juntos aqui louvamos e agradecemos o teu santo nome. Assim como o livro de Salmos 150, versículo 6 diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Queremos louvá-lo em espírito de verdade, porque em João 4 diz que o Pai busca tais adoradores que o busquem, que o adorem em espírito e em verdade. Pedimos humildemente ao longo das nossas vidas, enquanto o Senhor não voltar, ou enquanto o nosso coração pulsar, que o Espírito de Deus possa habitar em nossas vidas e em nossos corações. Agora, neste momento especial, vamos estar voltando para os nossos lares. Que teus santos anjos possam estar ao nosso lado, nos guiando e nos protegendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.